Olha, para a gente entender o mundo de hoje, a gente precisa entender a Ásia. Mas como é que se começa a resumir um continente que redefine a própria ideia de escala? É um lugar de superlativos, sabe? De contrastes que chocam e de uma história tão profunda que é até difícil de imaginar. Vamos mergulhar juntos nessa imensidão? Vamos começar com um número só um. 4,8 bilhões. Esse número aí é a população da Ásia. É uma escala de gente que a nossa cabeça mal consegue processar. Mas pensa assim, ó. De cada 10 pessoas no planeta, 6 são asiáticas. 6. E aí, claro, fica a grande pergunta, né? Como é possível que um único continente seja a casa de 60% da humanidade inteira? A resposta, bom, ela não está só na geografia. Ela está em milhares de anos de história, de cultura e numa diversidade que a gente vai começar a desvendar agora. Então, para começar, vamos focar exatamente nisso, na escala física. A Ásia não é só gigante em população. Ela é literalmente um gigante de extremos geográficos. A área total dela é de quase 45 milhões de quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, isso dá mais ou menos 30% de toda a área de terra firme do nosso planeta. É um território gigantesco, que vai do gelo do Ártico até o calor da linha do Equador. E esse slide aqui ilustra essa ideia de extremos de um jeito perfeito. A Ásia tem tanto o ponto mais alto da Terra, o Monte Everest, com seus impressionantes 8.848 metros, quanto o ponto mais baixo em terra firme, que é a depressão do Mar Morto, a 430 metros abaixo do nível do mar. É tipo o teto e o porão do mundo, tudo no mesmo continente. Beleza. Mas como é que essa geografia monumental se tornou o berço da civilização humana? Para entender isso, a gente precisa fazer uma pequena jornada pela história. Se a gente olhar para essa linha do tempo, fica claro como as sementes da sociedade moderna foram plantadas ali, na Ásia. Desde a Mesopotâmia, que nos deu a escrita, passando pelas cidades superplanejadas do Vale do Indo, até as primeiras dinastias da China e o gigantesco Império Mongol. Os alicerces do nosso mundo foram construídos lá. Mas o mais incrível é pensar em como essas civilizações todas se conectaram. A Rota da Seda, por exemplo, não era só para vender seda. Ela foi a primeira grande rede global, sabe? A internet da antiguidade. Uma via de mão dupla para ideias, tecnologias, religiões, tudo. Ela ligou o Oriente ao Ocidente por séculos e preparou o terreno para a globalização que a gente vive hoje. Bom, e com essa escala toda de geografia e de história, o resultado só podia ser um, né? Uma diversidade natural que é impressionante. A Ásia não é um lugar só, é de verdade um mundo inteiro dentro de um continente só. A variedade de climas lá é uma coisa de louco. Você tem desde o frio polar da Sibéria, com temperaturas congelantes, até desertos áridos e imensos como o de Gobi. E, claro, tem as florestas tropicais super úmidas do Sudeste Asiático e as monções poderosas que ditam o ritmo da vida na Índia. E, para a gente conseguir organizar um pouco essa imensidão toda, o continente é dividido nessas regiões que estão aí na tabela. Cada uma tem suas próprias características bem marcantes, desde os desertos e a riqueza em petróleo do Oriente Médio, passando pela densidade populacional altíssima do sul da Ásia, até as tundras gigantes e geladas do norte. E claro, essa geografia toda se traduz numa riqueza de recursos absurda. Pensa no arroz. Como o gráfico mostra, a Ásia produz 90% de todo o arroz do mundo. Ela literalmente alimenta metade do planeta. E essa importância toda se estende a muitos outros recursos vitais, o que torna o continente simplesmente indispensável para a economia global. Ok, já falamos da terra, da geografia, agora vamos falar das pessoas. E se a geografia já é cheia de extremos, o mosaico humano da Ásia é ainda mais complexo e fascinante. Pensa só nesse número, mais de 2.300. É isso mesmo. Essa é a quantidade de línguas faladas em todo o continente. É uma riqueza linguística que mostra uma colcha de retalhos de culturas, de etnias e de tradições milenares. Um verdadeiro tesouro da diversidade humana. E é muito louco pensar que a Ásia é o berço de praticamente todas as grandes religiões e filosofias do mundo. Hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo e até o cristianismo têm suas raízes mais profundas lá. A espiritualidade e o pensamento filosófico do planeta foram, em grande parte, moldados na Ásia. E não vamos pensar que essa influência cultural é coisa do passado não, hein? Hoje a cultura asiática é uma força global que molda o que a gente ouve, o que a gente assiste, o que a gente come.
Do K-pop e de Bollywood até os animes, do sushi, do curry, até práticas de bem-estar como a yoga, a influência da Ásia está em todo lugar. Bom, e depois de tudo isso, a gente chega no presente e olha para o futuro. Com essa base histórica e cultural tão rica, a Ásia está moldando o século XXI de um jeito decisivo. Muita gente já diz que o futuro é asiático. A verdade é que a inovação sempre esteve no DNA do continente, que nos deu invenções que mudaram o mundo, como o papel e a bússola. Hoje, esse espírito continua. A gente vê isso nas potências econômicas, os tigres asiáticos, na liderança em energia renovável e, talvez o mais importante de tudo, na sua população jovem e cheia de energia, com uma idade média de só 31 anos. Isso é um motor de criatividade e crescimento que não tem igual no mundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Com uma história tão profunda e uma evolução tão rápida, qual será o próximo capítulo da Ásia? O que a gente pode esperar do continente que abriga a maior parte das pessoas do mundo e que não para de se transformar numa velocidade incrível? Bom, uma coisa é certa, o mundo todo está de olho.